Salve, futuro calouro! É com imensa satisfação que eu invado a sua quarentena para começar com o nosso curso de discursivas, curso esse que eu tenho extremo carinho, curso esse que eu curto muito dar aula. Eu acho que é um grande diferencial na preparação dos nossos alunos esse curso de discursivas já no início do ano. A gente sabe que provas como a UFSC no seu terceiro dia são extremamente importantes. É extremamente importante você conseguir escrever bem, você conseguir interpretar bem. Né? Provas como a UFPR, uma segunda fase, onde você tem 40 pontos na prova de Química, provas como o FEPAR, provas como o EL. E por que não provas como a CAF, PUC, Pequeno Príncipe? Não tem questão discursiva nessas provas, mas a questão discursiva te abre os horizontes. A questão discursiva faz você ter uma interpretação muito mais apurada das situações. E o primeiro tema que eu trago para você, que é o termo de grandezas químicas, ele tem alguns motivos de eu ter encarado esse assunto para iniciar o nosso processo. Um deles é que é um assunto muito importante, um assunto que é o embasamento para vários assuntos dentro da química. Tá? Então, suma importância como a parte de cálculo estequiométrico, titulações, concentrações, está muito associado à questão de se trabalhar a parte de grandezas químicas. Outra coisa é que é um assunto, agora do início do ano, é um assunto de bastante gente me procurou aí nos nossos atendimentos, nossas práticas de prova, bastante gente me procurou sobre esse assunto. Tá? Terceira situação importante é o fato de que o aluno tem uma grande dificuldade para interpretar questões. O aluno tem muita dificuldade ao interpretar questões que envolvam cálculo. Então, quando eu pego, por exemplo, na prática de prova, eu percebo demais a desorganização na organização das questões. Então, também quero dar um foco muito grande em como você fazer questões discursivas que envolvam a parte de cálculo. Isso é de suma importância para a nossa conquista nos vestibulares que estão por vir. Beleza? Vamos iniciar, então, esses trabalhos com a parte da questão discursiva. Você tem um materialzinho que está sempre nessa pasta discursiva do Robinho. Essa é a nossa primeira aula, aula 1, Grandezas Químicas. Então, tem bonitinho um materialzinho com questões de sala e, obviamente, depois tem a questão que você faz para mandar para o Robinho pelo e-mail. Você já recebeu essas coordenadas via aplicativo e lá no final da aula eu reforço isso com você. Então, quando a gente fala de grandezas químicas, vamos só fazer um ensaio geral com alguns conceitos importantes. A gente tem que saber, com muito carinho, falar sobre a constante de Avogadro. Esse número muito bonito, 6.023 vezes 10 a 23, que você pode também chamar de simplesmente 6.02 vezes 10 a 23, ou muitas vezes, para facilitar os cálculos, você usa 6 vezes 10 a 23. O que é essa constante de Avogadro? É a historinha do mol. Ok? A quantidade de matéria. Tá? Não esqueça que nessa aula a gente está contando coisas invisíveis. Estamos contando átomos, estamos contando moléculas, íons, prótons, elétrons, nêutrons. E é muito importante, eu sempre falo para o aluno que é muito importante você ter na sua mente brilhante que quando a gente fala desse valor do mol, dá para a gente fazer uma associação com a dúzia. Né? Quando eu falo para você em dúzia, você automaticamente associa o número 12. Quando eu falo para você em mol, você tem que associar ao 6 vezes 10 a 23. Tá? Uma dúzia, 12, um mol, 6 vezes 10 na 23. Fique muito atento com essa relação do mol. No sistema internacional, nós usamos o termo quantidade de matéria. Bem, então existe uma relação que vai ser a base dos nossos cálculos, por exemplo, em regra de 3, que é a relação das grandezas químicas. Então, sempre que eu falo para você em um mol de átomos, ou seja, um mol de moléculas, a gente tem associado o quê? Uma massa, então contém, né? Vai estar associado a massa, mas eu tenho uma quantidade de 6.02 vezes 10 na 23 entidades. Isso vai resultar numa massa, então pesa uma massa molar, que é o nosso emissão em gramas. Aquela massa bonitinha que você faz, cada substância tem o seu próprio valor de massa molar. Então, essa relação é extremamente fundamental. Tá? Um mol equivale a 6 vezes 10 na 23, ou 6.02 vezes 10 na 23, e você tem automaticamente uma massa associada a isso.
E um cuidado muito especial é que o problema, por incrível que pareça, geralmente a galera reclama da matemática aqui, né? O problema não é a matemática, o problema é, obviamente, a interpretação dos problemas. É isso que a gente tem que estar atento. Saber interpretar as situações. Eu trago 3 questõezinhas para você. Eu convido você a responder comigo essa questão, que é da Universidade Federal do Paraná, que ele fala o seguinte: o carbonato de sódio é um composto largamente usado para corrigir o pH em diversos sistemas. Por exemplo, água de piscina. Na forma comercial, ele é hidratado, o que significa que uma quantidade de água está incluída na estrutura do sólido. Sua fórmula mínima é escrita como, tá ali a fórmula, né? Na2CO3, XH2O, em que X indica a razão de mols de água por mol de carbonato de sódio. O valor de X pode ser determinado através de uma análise gravimétrica. Uma amostra de 2,574 quilos do sal hidratado foi aquecida a 125 graus, de modo a remover toda a água de hidratação. Ao término, a massa residual de sólido seco foi de 0,954 quilos. Bom, antes de começar a ler os itens, tem um dado importante ali, né? Ele fala para nós que essa amostra de carbonato desse sal hidratado é de 2,574 quilos. E o resíduo sólido seco, então o sal seco, 0,954 quilos. Isso é uma informação importante, né? Que eu já estou deixando em stand-by ali. Essa coleta de dados é muito importante nos problemas que envolvam cálculos químicos, tá? Então, eu tenho a massa do sal hidratado, eu tenho a massa do sal seco. Então, perceba que se eu fizer essa diferença, eu vou ganhar a massa de quem? Eu vou ganhar a massa de água, 1,620 quilos. Tudo bem? Ele fornece os valores da massa molar do carbonato de sódio da água. Perceba 106,18, eu nem vou precisar calcular isso. Já temos pronto esse valor de massa. Não esqueça que no terceiro dia da UFSC, não esqueça que na segunda fase da UFPR, no caso da UFPR, até mesmo na própria primeira fase, as tabelas periódicas não são fornecidas, você recebe já os dados de massa no problema. Tá? Para facilitar a interpretação, antes de fazer a leitura dos itens, eu vou deixar esses valores de massas todos em gramas, tudo bem? 2.574 gramas, 954 gramas e 1.620 gramas. Os itens que a gente vai ter que calcular são os seguintes. Calcule a quantidade de matéria presente no sal seco, mostre claramente seus cálculos. Calcule a quantidade de matéria de água que foi removida pelo aquecimento, mostre claramente seus cálculos. Calcule a razão entre os resultados dos itens B e A e forneça a fórmula mínima do sal hidratado, incluindo o valor de X. Simbora comigo fazer? Vamos no primeiro item? Letra A. Calcule a quantidade de matéria presente no sal seco. Mostre claramente seus cálculos. Cara, mostrar claramente seus cálculos é você ser organizado, tá? Isso é mostrar claramente. Ser organizado. Principalmente se tratando de UFPR, Federal do Paraná, é extremamente importante. Se você não tem coesão, o desconto é forte. A UFSC é um pouco mais mãezona nessa análise, mas mesmo assim também tem o desconto se faltar coesão, se faltar clareza na representação. Então, você montar essa regra de 3 de uma forma bem bonitinha. Tá? Calcular a quantidade de matéria é calcular a quantidade em mol. Beleza? A quantidade de matéria, mol. Então, eu tenho aqui que 1 mol de carbonato de sódio é 106 gramas. Esse dado de 106 já estava no problema. Legal? E eu tenho, claro que eu tenho, a quantidade do sal seco. A gente viu a quantidade de sal seco 954? Lembra o resíduo sólido que nós tínhamos ali? Então, se nós resolvermos essa brincadeira, eu encontro o quê? 9 mols. Não adianta você colocar a resposta só como 9. A unidade é extremamente importante em questões discursivas. Tá? X igual a 9 mols de carbonato de sódio. Tudo bem? Na letra B, ele está pedindo para nós calcule a quantidade de matéria, ou seja, calcule o número de mols, de água que foi removida pelo aquecimento. Novamente, mostre claramente seus cálculos. Se você olhar no slide anterior, eu falei para você da quantidade de água, a gente fez a diferença da quantidade do sal hidratado e do sal seco. Tá? Nós temos essa quantidade de água sim. Só que não esqueça que a primeira linha da regra de 3, espera aí, ela é minha, ela é tua, ela é nossa, essa primeira linha. Então a primeira linha da regra de 3, a gente traz a massa da água. 1 mol de água, 18 gramas. A quantidade que nós achamos, 1.620, vai ser Y.
E o meu Y vai dar 90 mols de água. Perceba que eu coloquei a unidade e um detalhe muito importante que pode, principalmente na Federal do Paraná, te resultar numa coisa chamada imprecisão. Alguns décimos que são descontados. Olha só, eu cuidar as incógnitas. Eu usei X aqui, usei Y aqui. Quando a gente faz questão, né, normal, uma questão objetiva, tudo a gente chama de X, né? Então aqui a gente tem que começar a ter esse cuidado, tá? Que é extremamente importante esse cuidado nas questões discursivas. Legal para você? Beleza? Letra C. A letra C ele quer que a gente calcule a razão entre os resultados dos itens B e A. Muito fácil. No item B a gente achou o quê? 90, no item A a gente achou 9, né? O Y sobre X. Então eu achei o quê? Ele quer só a razão, não precisa de unidade, está ali a resposta 10. Tudo bem? E na letra D, forneça a fórmula mínima do sal hidratado, incluindo o valor de X. Bom, esse valor de X é a razão, né? Bonitinho lá no problema era a razão entre os itens B e A. Então a minha fórmula é o quê? É um carbonato de sódio deca-hidratado. Tudo bem? Beleza nessa primeira questãozinha? Uma dúvida? Uma pergunta? Mesmo que virtualmente, eu estava louco para falar para você em um espaço para debates. De boa, legal, muito bom. Vamos correr para o exercício 2. Vamos dar uma elevada no nível agora. Então, olha só, a questão 2 é uma questão da Unicamp. A questão fala o seguinte: o processo de condenação por falsificação ou adulteração de produtos envolve a identificação do produto apreendido. Essa identificação consiste em descobrir se o produto é aquele informado e se os componentes ali contidos estão na quantidade e na concentração indicadas na embalagem. E aí ele pede para nós, na letra A, o seguinte: considere que uma análise da Anvisa tenha descoberto que o comprimido de um produto apresentava 5,2 vezes 10 na menos 5 mol do princípio ativo citrato de sildenafila. Esse produto estaria ou não fora da especificação, dado que a sua embalagem indicava haver 50 miligramas dessa substância em cada comprimido? Justifique sua resposta. Estou percebendo a questão, turma, esses dados que eu estou trazendo aqui, eles estão apenas no final da questão. As massas molares, tanto do citrato de sildenafila, quanto, por exemplo, da tadalafila. Principalmente na UFPR, é legal você ficar atento nisso, porque às vezes as informações que você vai utilizar estão lá no final da questão. Então, às vezes, tu fica meio perdido. Então, às vezes, é legal você dar uma olhada, que às vezes os dados aparecem no final, assim como aconteceu nessa questão da Unicamp. Esses dados de massa estão ao final, depois do item B, por exemplo, da questão. Tudo bem? Então, turma, ele te deu uma quantidade em mol de citrato de sildenafila. E, obviamente, se lá na caixa você tem um valor em massa, então eu tenho que comparar mol com massa. Tá? Então, o que eu faria nessa questãozinha? 1 mol desse material, do citrato de sildenafila, 666,7 gramas. Tá ali, ó, bonitinho pra gente. Tá? A quantidade de matéria que eu tenho agora é 5,2 vezes 10 na menos 5 mol. E para isso eu vou encontrar quanto? Eu acabo encontrando 34,67 vezes 10 na menos 3 gramas. Essa resposta está muito bonita, mas como esse problema ele não pediu simplesmente o cálculo da massa, ele está querendo saber se o produto está dentro ou se está fora da especificação, eu vou deixar esse valor em miligramas, vezes 10 na menos 3 gramas, miligramas, 34,67. Tu lembra qual que era o valor que estava lá na embalagem? 50, turma. Então, o 34,67 miligramas, ele está abaixo da especificação. Tá? Então, quando aparecer esse tipo de questão, ele não pediu só a massa. Se ele pedisse a massa, a gente já teria resolvido. Agora, presta muita atenção. Ele quer saber se esse produto ele estaria dentro ou não do range correto, se ele está fora ou não da especificação. Então, eu preciso de uma conclusão quando ele fala da justificativa da resposta. Então, você vai colocar o quê? Conclusão. O produto está fora da especificação. Porque tem aluno que dá um migué, às vezes, na resposta. Ele coloca só ali, ó. Só que tem aluno que interpreta o seguinte. Tem aluno que interpreta, esse material está abaixo de 50, então tá tudo bem, 50 é o limite máximo. Não.
Quando um medicamento especifica que nessa caixa tem 50 miligramas, ele precisa conter nem menos nem mais. Ele precisa conter o quê? A quantidade especificada. Estamos falando de um medicamento. Beleza? Show de bola essa letra A? Dá uma olhada na letra B. Duas substâncias com efeitos terapêuticos semelhantes estariam sendo adicionadas individualmente em pequenas quantidades em energéticos. Essas substâncias são o citrato de sildenafila e a tadalafila. Se uma amostra da substância adicionada ao energético fosse encontrada, seria possível diferenciar entre o citrato de sildenafila e a tadalafila a partir do teor de nitrogênio presente na amostra? Justifique sua resposta. Bom, turma, eu não comentei ali no início do enunciado, só pegar um gancho, só para dar uma contextualizada. Esse citrato de sildenafila e a tadalafila são medicamentos que são vasodilatadores. Eles são muito utilizados para tratamento, especialmente de disfunção erétil. Tá? Medicamentos do tipo Viagra, tá? Tem o citrato de sildenafila, medicamentos do tipo Cialis, é usada a tadalafila. E os caras estavam o quê? Adulterando isso, colocando esse tipo de material em energéticos. Então, a pergunta é, a partir de uma análise em cima do teor de nitrogênio, será que a gente consegue diferenciar entre uma ou outra essas substâncias, entre o citrato de sildenafila e a tadalafila? Então, eu te convido para fazer primeiro no citrato de sildenafila a porcentagem de nitrogênio. Tu lembra como é que tu faz isso? Tu lembra? Quando você estudou a aula tipos de fórmula. Lembra? A massa molar é sempre o 100%. Essa é a dica. O valor da massa molar é o 100%. Aí você pega a massa do nitrogênio, que é 14 gramas, e você vai ter a porcentagem de nitrogênio. Robinho, mas espera aí, Robinho. O citrato de sildenafila, olha ali, ó. Tem 6 nitrogênios, Robinho. Então não pode ser só 14 gramas. Exato, você está coberto de razão. Vai ser o quê? 6 vezes 14 gramas. Porque eu tenho o quê? 6 átomos de nitrogênio no citrato de sildenafila. Por consequência, eu faço essa continha, eu encontro o quê? 12,6% de nitrogênio. Legal? Vamos fazer agora para tadalafila. A massa molar da tadalafila é o 389,4. Isso equivale ao 100%, é o meu todo. Meu todo é 100%. 14 gramas vai me dar porcentagem? Peraí. A porcentagem, cadê a tadalafila? A tadalafila tem 3 nitrogênios. Tá? Então eu tenho o quê? 3 vezes 14 para tadalafila. A minha porcentagem de nitrogênio é 10,8. Tu percebeu que eu encontrei valores diferentes em porcentagem de nitrogênio? Logo, o teor de nitrogênio pode sim ser utilizado. Como é uma questão novamente com comparativos, eu vou para a minha conclusão. Seria sim possível diferenciar os dois compostos a partir do teor de nitrogênio presente em cada amostra, já que as porcentagens de nitrogênio são diferentes nas amostras analisadas. O que às vezes o aluno coloca? Porcentagens de nitrogênios diferentes. Ei, peraí. Isso é um documento, cara. Isso é uma prova discursiva. Tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Mas agora, quando são questões que você tem que fazer comparativos entre respostas, você tem que colocar um texto simples, não precisa encher linguiça, não é nada disso. Tá? Mas você precisa o quê? Ter uma organização na sua escrita e você vai perceber com o andamento das aulas, você vai ficando cada vez melhor nisso. Tudo bem? Beleza? O terceiro problema, cara, é um problema relativamente bem simples. Só que a galera interpreta de uma forma errada. Eu te dou 180 ml de água e tu percebeu qual que é a pergunta que tem nessa questão? Eu quero saber o número de moléculas. Qual que é o grande erro cometido pelos alunos nessa questão? O aluno, quando ele analisa o volume, ele viu ali o volume de água, é incrível como na mente da criatura ele pensa em 22,4 litros. Muita gente trouxe questões quando aparecia exemplos como esse da água e queriam usar o 22,4. E por que eu não posso usar? Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Muita atenção. Olha aqui, ó. Olha aqui. Muita atenção. Quando eu tenho líquidos, eu não uso volume molar. Volume molar é para gases. Quando eu tenho líquidos, eu uso a densidade. E se você olhar nesse problema, ele te forneceu. Como era água, também ele nem precisaria ter fornecido, né? Porque a densidade da água tem que saber. Você tem que saber. Nós temos que saber. Densidade é o quê? 1 grama por ml.
Então, se a densidade é 1, 180 ml de água, 180 gramas. Então, eu vou repetir para você. Quando tem líquidos, você não trabalha com a ideia de volume molar. O volume molar é para gases. E você está trabalhando, né? Já começa a ver isso nas aulas de gases com a professora Jana agora. Beleza? E aí a pergunta era o quê? O número de moléculas. Então perceba que a relação que você tem é uma relação de massa com moléculas. Tudo bem aí? Beleza? Então você me ajuda? Agora eu não quero a quantidade de matéria, agora eu quero o número de moléculas. 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso dá quanto? 18 gramas. Eu quero 180, eu quero 10 vezes mais. Eu vou ter quanto então na resposta? Eu já coloquei prontinho, né? Já que eu arrumei a anotação científica. Como é uma questão aberta, discursiva, bonitinho, você poderia simplesmente deixar a resposta como 60 vezes 10 a 23, né? Não foi pedido no enunciado notação científica. Mas é sempre legal treinar, porque às vezes os vestibulares pedem, às vezes os enunciados cobram assim. Então eu já arrumei para você 6 vezes 10 na 24 moléculas. Tudo bem? Beleza? Aparentemente acabamos tudo, tá ali tudo a tua folhinha bonitinha. Só que eu resolvi fazer algumas perguntinhas a mais. Sim. Dá uma olhada nessa pergunta que eu resolvi colocar para você. Qual o número de átomos de hidrogênio presente em 180 gramas de água? O que essa pergunta tem de diferente do que a gente fez nesse exemplo que está aí no slide? Eu tinha água, que é uma molécula, pedi o número de moléculas, mas agora perceba que eu tenho a água e estou pedindo o número de átomos. Então, quando você tem uma molécula, que é um conjunto de átomos, e eu peço bonitinho o número de átomos, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente calcula o número de moléculas. Tá bonitinho, a gente já fez esse cálculo. 6 vezes 10 é 24. Só que agora fique atento. Quando nós temos a molécula de água, H2O, nós temos 2 átomos de hidrogênio. Então eu preciso o quê? Multiplicar por 2. E a minha resposta vai ser o quê? Um Y igual a 12 vezes 10 na 24 átomos de hidrogênio. Ou 1,20 vezes 10 na 25 átomos de hidrogênio. Então, quando você tem uma molécula e é pedido o número de átomos, sei lá, tinha glicose, por exemplo, a glicose C6H12O6. Ele quer saber o número de átomos de carbono. Pega o número de moléculas e multiplique por 6. Ah, ele queria o número de hidrogênios, então você multiplica por 12. Tu quer o número de oxigênios, multiplica por 6. Então, pega a quantidade de átomos, pega a atomicidade que tem na molécula e faça a multiplicação. Fique muito atento com isso. Tudo bem? E eu preparei mais uma pergunta extra. Sim, cara. Essa aqui também foi uma pergunta campeã aí, ó. Em práticas de prova, em atividades, a galera procurando a gente de forma virtual. Quando aparecer perguntas, tem na apostila questões muito parecidas com essa. Qual a massa de uma molécula de água? De uma molécula de água só. E o aluno ficava meio perdido com o que tinha que fazer aqui. Turma, 6 vezes 10 a 23 moléculas é 18 gramas, que é o valor de 1 mol. Só que agora ele só quer saber o quê? Uma só. Ele quer uma molécula de água só. Uma molécula é X. E aí você tem um valor extremamente pequeno, que é o 3 vezes 10 na menos 23 gramas. Tu entendeu por que é importante trabalhar com essa ideia do mol? Porque a ideia do mol vai nos trazer uma massa que eu possa medir na balança. Olha só, 3 vezes 10 na menos 23 gramas. Olha esse valor aqui, ó. Não consigo nem ter noção de quão pequena é essa massa. Legal? Observação importante, conceitual. 18 gramas ou 18 gramas por mol é o que nós chamamos de massa molar. Agora, se um problema pede massa molecular, é o 18, só qual que é a unidade? U. Beleza? Eu repito para você. 18 gramas é a massa molar da água. 18U é a massa molecular da água. Legal? E olha só o que eu trago para você. Eu trago um momento de atenção. Estava com saudade do momento de atenção para você. Eu quero uma informação que complementa isso. Eu quero aguçar a sua capacidade interpretativa.
Tá? Então, olha só, você sabe muito bem que a ideia de massa atômica é você pegar aquela pizza de carbono, carbono 12, dividir em 12 pedacinhos, e a gente chama isso de 1U, que é 1/12 do átomo de carbono. Tá? E com o avanço da química, a gente conseguiu, em cima das análises gravimétricas, descobrir o valor desse 1U. 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Olha que valor pequeno. Eu peço, inclusive, você que está acompanhando essa nossa aula, anote esse valor aí, coloque esse valorzinho em algum canto. Eu quero usar esse valor de massa, esse valor equivalente a 1U. 1,66 vezes 10 na menos 24 gramas. Tudo bem? Guarda esse valor com carinho. O que eu quero, turma, é mostrar para você da onde surgiu 6 vezes 10 a 23. A chamada constante de Avogadro, que na verdade foi o Avogadro que chegou nesse valor. Né? Só que o Avogadro, ele teve uma sacada muito linda. O Avogadro pensou numa relação assim, ó. Deve existir um número que consiga converter a massa molecular, que eu não consigo medir na balança, com a massa molar. Essa sim eu meço na balança. O Avogadro teve essa sacada. Ele disse, ó, existe um número que eu vá conseguir fazer essa conversão. Como é que eu converto isso? Então, por isso que é dado em homenagem a ele, né, a constante de Avogadro. Mas se chegarmos 6 vezes 10 a 23, é algo mais recente. Né? Foi com o avanço da microscopia, das análises gravimétricas. E é isso que eu queria mostrar para você. Então, guarda esse número 1,66 vezes 10 a menos 24. A gente vai fazer isso para o cálcio. Então, se a gente pegar, olha só, 1,66 vezes 10 a menos 24, aquele valor que a química conseguiu chegar. E a gente sabe que o cálcio, ele equivale a 40 pedacinhos daquela pizza. Então, 40U, que seria o átomo como um todo de cálcio, olha o valor que ele dá. 6,64 vezes 10 a menos 23 gramas. Curtiu aí? Beleza? Turma, olha isso aqui. Um átomo de cálcio, 6,64 vezes 10 na menos 23 gramas. Tudo bem? Que é o valor ali do 40U. Só que agora eu quero converter para um valor que eu consigo usar numa balança, que seria o 40 gramas. Então, olha só, eu quero sair do U, 40U, para vir para o gramas. 40 gramas é Y. Dá uma olhada nesse valor. Não é um valor bonito? Lindo, né? 6,02 vezes 10 na 23. Átomos. Robinho, isso aí foi uma coincidência tremenda. Não, não foi. Eu não gosto de ser desafiado, então eu quero um outro exemplo. Eu vou te mostrar um outro exemplo. Então pega aqui, ó. Olha só. Ácido sulfúrico H2SO4. Tá ali, ó. Um U, você sabe muito bem, é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá? Aquele valorzinho que a análise gravimétrica conseguiu chegar. Ácido sulfúrico é 98U. Tá? É o cálculo bonitinho, hidrogênio é 1 vezes 2, 2, enxofre 32, 32 vezes 1, 32, oxigênio 16 vezes 4, 64, 98U. E nós chegamos a quanto? 1,63 vezes 10 a menos 22 gramas. Esse seria o valor do quê? De uma única molécula. Uma só. Só que qual que é o nosso desafio? Transformar U em gramas. Então, vou sair de 98U e olha só, 98 gramas. Espia o valor. Curtiu? 6,02 vezes 10 na 23. Por isso que a gente gosta de chamar não simplesmente de número de Avogadro, e sim a constante de Avogadro. Então, esse momento de atenção é só para mostrar para você que não é um número que veio do nada, tá? É um número muito bem pensado para todos os átomos e todas as moléculas. Isso vai funcionar. Beleza pura? Fechou? Turma, eu quero que vocês façam a questãozinha, tá lá na pasta discursivas, né? Na pasta lá bonitinha do Robinho, aí tem a pasta de discursivas, tem a pasta da aula 1. Eu quero que você mande discursivasquimicagaia@gmail.com, tá? Você tem até as 23 horas e 59 minutos, sempre no caso das nossas aulas, que são as terças-feiras. Manda para esse e-mail, o Robinho vai te mandar depois, tudo bonitinho, corrigidinho, comentado, e sempre no dia anterior da próxima aula, vai aí nessa pasta um vídeo com os comentários, tá,
com a resolução bonitinha da aula. Com certeza você tem muito a evoluir com essas aulas de discursivas. Tudo bem? Turma, eu vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço para você, sucesso nos teus estudos, tá? Voltamos firmes e fortes com a aula de número 2. Beijo no coração. Tchau, tchau.